Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e esta é a nossa segunda videoaula sobre o curso de JavaScript. Nessa videoaula nós iremos aprender como criar o famoso Hello World, o programa inicial de qualquer linguagem de programação. Fiz um pequeno roteiro das atividades que nós iremos estudar hoje e desenvolver, certo? Nós iremos aprender a construir o Hello World, depois executar o nosso primeiro programa, entender o cashbang e o comando echo. O Hello World em Shell Script ele é simples e vai precisar apenas de 3 linhas. Então, o que vamos precisar é abrir um editor de texto de sua preferência e escrever essas 3 linhas. No curso, eu irei utilizar o Gedit, que é um editor de texto gráfico, e o motivo da escolha desse editor é para ficar mais acessível a qualquer um, desde aqueles que não sabem mexer com VI, aqueles que sabem também irão saber mexer com Gedit, certo? Então, para as videoaulas eu irei criar uma pasta escotilha livre e vamos usar o Gedit e criar o nosso Hello World. Preste atenção, o primeiro detalhe que nós temos que se atentar é que o nome do nosso programa ele sempre deve terminar com .sh, certo? Isso vai indicar que é um arquivo executável do Shell. Aqueles que abrirem o programa irão saber que se trata de um Shell Script. Então, podemos abrir e aqui iremos escrever. Após escrever esses comandos, certo? Perceba que são 2 comandos. No slide eu coloquei 3. Por quê? Essa parte é um comentário. Eu vou colocar a fins de exemplificação. Mas não vai mudar em nada no nosso programa, certo? Eu vou explicar o porquê mais adiante. Você vai salvar o programa. Feito isso, você pode fechar, o programa já está salvo. Pode listar, percebe que ele está aqui. Só que eu não posso simplesmente executar da forma que está. Se eu pedir para executar, ele vai então retornar um erro, permissão negada. Por quê? Porque esse arquivo ele não tem permissão de execução. E nós precisamos dar permissão de execução aos nossos scripts criados, certo? Esse processo pode ser observado nessa imagem, que é como nós executamos o nosso primeiro programa. Após criado, o nome de helloworld.sh, nós precisamos executar no terminal permissão de execução. E essa permissão é dada pelo comando chmod mais x e o nome do nosso script, que nesse caso é Hello World. Então, para dar permissão de execução, chmod mais x Hello World. Feito isso, você pode dar um ls para listar e percebe que a cor dele modificou. Antes ela estava totalmente branca e agora ela está verde. Quando você encontrar um arquivo em sua máquina com a cor verde, por exemplo, esse arquivo indica que ele é um executável, ou seja, que ele tem permissão de execução, certo? Ok. Após nós darmos a permissão de execução, o próximo passo é executar o programa. E como nós iremos fazer isso? Nós iremos utilizar a sintaxe ponto, barra, o nome do arquivo. Essa é a maneira que nós executamos o programa. Se vocês fizerem isso, ponto, barra, hello world, vou só limpar aqui. Perceba que ele imprimiu o texto hello world, certo? Então,
esses 3 comandos que nós demos foram os suficientes para criar um primeiro programa que imprime uma frase na tela. E essa frase foi Hello World. Bem, se voltarmos ao arquivo, nosso arquivo, certo? Nós percebemos que nós digitamos na primeira linha um jogo da velha, certo? Uma exclamação e um caminho, /bin/bash, certo? Esse caminho que nós colocamos aqui é o nosso interpretador, certo? O interpretador que será utilizado para abrir e executar os nossos scripts, certo? Esses 2 caracteres, o jogo da velha e a exclamação, são chamados de shebang, certo? O shebang, ele refere-se a esses 2 caracteres quando eles são os primeiros caracteres em um arquivo. E esses caracteres eles são utilizados para identificar o interpretador que será utilizado no programa, certo? Isso é muito útil e é também muito utilizado em linguagens interpretadas. Quando você executa um programa, você manda o kernel, você faz uma solicitação ao kernel pedindo para que ele execute esse programa. Se ele for um binário, o kernel irá abrir esse programa, entender e já ir executando. Caso contrário, caso seja um programa interpretado, cujo precisaria de um interpretador, o kernel ele não será capaz de executar esse programa. Então, a ação que ele vai fazer é retornar um erro, um aviso, na verdade, ao shell, dizendo que o programa não é possível ser executado. Então, o que o shell irá fazer? Ele irá observar se no arquivo, a primeira linha ele vai conter a hashtag e a exclamação. Se ele conter essas linhas, ele vai abrir um novo processo chamando aquele interpretador que está sendo passado após esses símbolos, certo? Não é um parâmetro, mas é após esse símbolo. Eu poderia, por exemplo, se eu quisesse usar o interpretador sh, eu iria salvar com o nome de /bin/sh. Se a minha máquina estiver localizado o sh nesse diretório, ele irá executar esse script utilizando o sh. Se eu tiver o csh, irei salvar com a extensão csh. Pode ser até um script em Python, por exemplo. /bin/python, por exemplo. Se bem que Python está instalado nesse diretório, geralmente, /usr /bin/python. Porém, a ideia do shebang é indicar qual programa ou interpretador que eu irei utilizar para executar o meu programa, certo? No nosso caso, como nós estamos trabalhando com Shell Script e estamos utilizando o interpretador Bash como padrão, nós iremos indicar o caminho que se localiza o nosso interpretador, certo? Após isso, nós vimos que digitamos depois uma hashtag e a palavra Hello World. Essa hashtag é a forma que nós representamos os comentários na linguagem Shell Script, certo? Os comentários nada mais é do que indicadores ao programador ou ao leitor do programa. Ele não será executado como um código pelo interpretador, ele será ignorado, na verdade. Isso só serve para informar aqueles que desenvolveram como funciona uma função, ou como o programa funciona, uma licença do programa, coisas desse tipo. Então, essa linha não será executada pelo interpretador. Iremos à terceira linha. A terceira linha, nós temos o comando chamado echo, espaço, abre aspas, a palavra que nós queremos imprimir, fecha aspas, certo? O comando echo, ele imprime um texto na tela do computador, certo? Nós podemos utilizar diversos parâmetros ou podemos utilizar da forma que nós fizemos aqui nesse exemplo, sem nenhum parâmetro. Mas qual é a vantagem de nós utilizarmos parâmetros? Com a utilização de parâmetros, nós podemos modificar o comportamento padrão do echo. Se o comportamento padrão do echo é imprimir uma mensagem, por exemplo, se nós utilizarmos um parâmetro, como -e,
ele faz o quê? Ele interpreta caracteres de escape. O que são caracteres de escape? São caracteres especiais que, quando inseridos entre aspas, ele modifica um pouco o comportamento padrão. Por exemplo, se você digitar Ctrl+N, ele irá imprimir uma nova linha, certo? Então, por exemplo, se eu fizer echo-e, hello, espaço, Ctrl+N, perceba que ele vai imprimir a palavra hello, vai dar uma linha e imprimir a palavra word, separado por um espaço, certo? Então, se nós salvarmos e executarmos o nosso programa, lembre-se que a sintaxe para execução é ponto barra o nome do programa. Você percebe que ele fez hello, pulou a linha, espaço, word. Ou seja, nós modificamos o comportamento padrão do echo. Nós podemos também criar uma tabulação, ou seja, o efeito de tab, dar um tab para separar nossos parâmetros, certo? Nossa palavra. Se eu der, por exemplo, uma hello, espaço, Ctrl+T, word, vou apagar aqui para ele não dar mais de um espaço, certo? Ele vai dar hello, espaço, tab, word, certo? Você pode executar e perceba que ele deu um espaço e um tab. Se eu não quiser esse espaço, eu posso apagar? Pode. Apagamos e executamos. O "-e" garante que todo caractere de escape ele será interpretado. Caso vocês omitam o "-e", você está pedindo pelo comportamento padrão do echo. O comportamento padrão é ele considerar isso tudo uma string. Ou seja, se nós fizermos desse jeito, quando executarmos, perceba que ele imprimiu o Ctrl+T. Ele não interpretou esse caractere de escape, certo? Uma coisa importante de falar sobre o comando echo é que ele possui diversas variações, certo? E isso é devido ao quê? Ele não é um comando padronizado pelo POSIX. O POSIX é o órgão responsável pela padronização dos sistemas Unix em geral, certo? Se você vai criar um novo programa e você quer que exista uma certa compatibilidade com todas as versões de Unix, vocês têm que seguir o padrão POSIX. O que ocorre é que o echo ele não tem uma definição muito clara no padrão POSIX, e o que ocorre é que cada versão, cada distribuição, cada desenvolvedor implementou o echo de uma forma. Ou seja, alguns parâmetros que vocês vão utilizar, eles podem funcionar de um jeito em uma distribuição ou de outro jeito em outra distribuição. Nós iremos ver mais à frente o outro comando que é utilizado para imprimir texto, que é o comando print. E esse comando ele é muito parecido com o comando em C, por exemplo, printf. Para quem já programou em C, certo? É uma forma padronizada de você imprimir mensagens na tela, certo? Do computador. O problema do print é que ele não é muito utilizado, certo? Você vai encontrar versões do print apenas para imprimir tela nos scripts mais modernos. Os programadores mais antigos estão acostumados a usar echo e é o que você vai encontrar com frequência. Por isso que a apresentação do echo é necessária, certo? Essa apresentação. Bem, essa é a nossa segunda videoaula. É uma videoaula curta, certo? A gente só vai apresentar o Hello World. Como vocês podem ver, é muito simples de você criar um programa. Basta você escrever, abrir um editor de textos e escrever os comandos lá dentro, certo? Nós vimos que para escrever um Hello World não bastam mais do que 2 linhas, certo? E nós tentaremos levar essa simplicidade com as próximas videoaulas. Dúvidas, comentários e sugestões, deixem logo abaixo. Obrigado.